Seja muito bem-vindo a essa aula onde a gente vai ver então como é que a gente pode traduzir algumas das nossas métricas lá para o Google Data Studio. Às vezes você tem um cliente então que você quer mostrar um relatório todo bonitinho para ele, mas tem algumas métricas que estão em inglês e ali o teu cliente não manja muito do inglês, ou você também não quer deixar muito os negócios em inglês. Ali tem uma forma de você traduzir. Eu vou te mostrar hoje então duas formas de você traduzir nessa aula aqui. Então, bora lá. Eu tenho aqui duas colunas aqui. Uma corresponde à métrica de região e a outra corresponde à métrica de gênero. Suponhamos aqui que eu tenha trazido essas informações com a Adveronix, tá? Conforme vocês viram nas aulas, puxando e montando relatórios para Facebook Ads, tá? Então aqui eu coloquei algumas informações de forma aleatória. Você pode ver aqui que dessa forma aqui é como a Adveronix, ou seja, na verdade o Facebook retorna para a gente se a gente quebra as informações por região. Lembra que a gente quebra por posicionamento, por gênero, por idade? Aqui também tem a opção de você quebrar por região e é dessa forma aqui que ele traz essas informações. Lembrando que após a atualização do iOS 14, alguns objetivos de campanha, principalmente de conversão, não trazem essa informação aqui. Então não precisa você quebrar essas informações, dado que você não vai conseguir essas informações aqui mais, tá bom? Eu explico em uma outra aula como você pode conseguir os dados de posicionamento por UTM, mas aqui vamos focar nessa parte de tradução das métricas, tá bom? Bora lá então. A primeira forma que eu vou mostrar para vocês é dentro da própria planilha do Google, tá? Se trata de uma função da própria planilha que vai puxar o Google Tradutor, tá? Como são da mesma empresa, né, do Google, então é possível fazer isso aqui. No caso do Data Studio, essa função não existe. Eu não sei se eles pretendem trazer essa função, mas seria de grande valia. Mas lá também tem a sua forma de traduzir as coisas aí, eu vou mostrar mais depois, tá bom? Aqui na planilha, então, eu vou digitar igual, para simbolizar que eu vou puxar uma fórmula. E aqui a função que eu vou puxar para fazer essa fórmula é o Google Translate, tá? Eu vou dar um Enter aqui, ele já cria para mim. E como é que vai funcionar essa função do Google Translate aqui dentro da planilha? O primeiro índice aqui que eu vou colocar seria a parte que eu quero traduzir, que seria o region, que está na célula 1 da coluna A. Então eu selecionei aqui, andando com as setas do teclado, vou dar um ponto e vírgula aqui, e quais que seriam os outros parâmetros aqui dessa função. Eu vou colocar aqui, entre aspas, são aspas duplas, tá bom? Eu vou colocar aqui a linguagem ou o idioma que está atualmente aplicado ali naquela célula, que no caso é inglês, que a sigla é EN, de English, né? Eu vou deixar aqui também para vocês verem que tem na própria central de ajuda do Google sobre essa função aqui explicando um pouco mais, e também um artigo na windowsnoticias.com que cita aqui todas as nomenclaturas, né, as siglas dos idiomas que você pode utilizar, tá bom? Tem até um auto aqui que detecta o idioma automaticamente, tá bom? Voltando aqui, então eu coloquei EN para indicar que aquilo ali está em inglês. Tá, Google, eu preciso dela em português. Então eu dou um ponto e vírgula e aqui eu vou colocar o idioma que eu quero. Eu vou colocar aqui então PT, que é a sigla que corresponde ao português, e vou colocar aqui o fecha parênteses, tá bom? Vou dar um Enter aqui, ele vai carregar para mim e tá lá traduzido. Depois disso aqui, é muito simples para você traduzir todo o resto, tá bom? É só você vir aqui nesse quadrado e puxar aonde tá as métricas e ele vai traduzir para nós certinho, tá bom? Eu espero que você tenha gostado dessa fórmula aqui. É uma fórmula de se fazer, mas também existem outras que eu vou mostrar agora para você, e isso é lá no Data Studio, tá bom? Então eu vou apagar aqui, vou vir aqui no meu Data Studio e aqui eu criei um relatório em branco, né? Um novo relatório praticamente do zero, e eu vou conectar essa planilha aqui. Eu vou vir aqui, ter minha propriedade, e eu vou vir aqui a planilha aula tradução. Carregou aqui, página 1, então eu vou vir aqui e adicionar ao relatório, tá bom? Aqui ele vai puxar aquela tabela por padrão, que eu já falei para vocês que ele sempre puxa, tá? Aqui ele trouxe para mim a primeira coluna, que corresponde à região. Eu vou só centralizar aqui por questão de visual mesmo, que eu gosto de já sair arrumando. E aqui eu vou traduzir essa métrica aqui. E como é que eu vou traduzir essa métrica aqui? Presta bem atenção nessa parte, tá bom? É importante que você tenha em mente uma coisa. A gente vai precisar criar uma fórmula personalizada, uma métrica personalizada. Isso quer dizer que ao duplicar esse relatório, se você for fazer para outro cliente, essa métrica personalizada não vai acompanhar para o próximo relatório. Então é interessante que você saiba fazer e você salve ela em algum lugar aí para depois você só copiar e colar
lá no outro relatório e tá tudo funcionando bem certinho, tá bom? Então segue o passo a passo aqui, que essa métrica é bem simples. A gente vai usar então a função case no Data Studio, tá? E como é que funciona essa função case? Basicamente, para quem entende de programação, é como se fosse um se aí, se não. Um se não. É basicamente isso. Para quem não entende de programação, não se assuste, por favor, que eu vou explicar passo a passo aqui como funciona essa função aqui, tá bom? Aqui tem case e aqui tem fim, né? Que é o end aqui. Aqui a gente abre a função. É o nome dela basicamente aqui. A gente está abrindo a função, a gente digita case. E aqui a gente vai colocar todas as nossas condições, tá bom? Aqui você pode ver nesse exemplo aqui que o Google deu na central de ajuda. Quando, que é o when, significa quando em inglês. Quando country, que é país, né? Então isso aqui é uma métrica, tá? Como se fosse a região lá na nossa planilha. E aqui, ó, quando o país está em USA, Canadá ou México, ou seja, quando o país se trata de Estados Unidos, que é a sigla USA aqui, Canadá ou México, então ele deve me retornar North America, que é América do Norte. É basicamente assim. Então, se lá naquela métrica tem um resultado numa linha tal que corresponde a USA, Canadá ou México, então ele vai me retornar, essa função aqui vai me retornar Norte América. É como se fosse você respondendo que região está situada esse país aqui. Basicamente é isso aqui. Você vai ver na prática aqui eu montando para traduzir as métricas lá e usando essa função aqui, tá bom? Então vamos para a prática aqui que vai clarear mais ainda a sua mente. Voltando aqui no Data Studio, eu vou adicionar um campo, que vai ser uma métrica personalizada aqui, tá? Região, então, no lugar de region. Então, eu já estou aproveitando para traduzir aquela métrica aqui. Não preciso traduzir o nome, o título da métrica na mão. Eu posso colocar aqui no nome da nova métrica personalizada já, tá bom? Então, como você viu lá, a gente vai precisar abrir essa função aqui, ó. Eu digitei aqui case. Você pode ver que ele já mudou de cor aqui e deixou em roxo, tá? Eu vou dar um enter aqui, ó, e vou pular para a terceira linha e vou dar um end, que é para fechar essa função, porque toda função que você abre, você precisa fechar, tá bom? Eu vou vir aqui e vou dar um tab, né, para ele dar um espaço ali, e vou digitar aqui when. Você pode ver que ele já ficou roxo também. Então aqui eu vou colocar a métrica região. Você pode digitar o region, né, que é a métrica que você vai traduzir, lembre, é a métrica que você está querendo traduzir, tá bom? É region, mas ao digitar vai aparecer ali a sugestão para você. Depois que você digita o nome dela inteiro, ele meio que pega automaticamente ali se a métrica existir lá na origem de dados, tá bom? Eu vou colocar aqui, ó, when region igual. Isso quer dizer se a minha região for igual a tal coisa, tá? Aqui eu vou digitar duas aspas, né? Aspas duplas, de novo. E eu vou colocar aqui, ó, o primeiro lá em cima, tá? State of Minas Gerais, aqui em cima. Eu vou digitar aqui, ó, State of Minas Gerais. Se a região for igual a State of Minas Gerais, then, que significa então, nesse caso aqui, então você vai fazer tal coisa. Então essa função é basicamente assim, ó. Caso, quando região for igual a x, então retorne y. Que é basicamente o que eu vou dizer aqui, ó. Então aqui, nessa parte do então, depois do então, eu vou colocar estado, ou, se você quiser tirar e deixar só Minas Gerais, tá bom? E aqui a gente vai deixar dessa forma aqui. Se você voltar aqui na central de ajuda, nós vamos ver aqui como eles colocam aqui para a gente usar qualquer indicação aqui. E como seria para o caso de eu poder traduzir todas as outras métricas, né? Todos os outros estados nesse caso aqui. Basicamente eu vou vir aqui, selecionar isso daqui, vou dar um enter aqui, vou colar de novo e aqui eu vou digitar Bahia, que é o próximo ali. E aqui, Bahia, tá? E aqui no final a gente vai colocar todas as outras ocorrências aqui de estados, né? Então é só você dar Ctrl C aqui, Ctrl V e ir mudando, tá bom? E aqui no final você vai digitar else. E o que é essa palavra else? Isso significa que quando a função não validar nenhuma dessas linhas aqui, quando ele não encontrar Bahia, Minas Gerais, tal, ele vai entrar nessa parte aqui do else. Então, se ele não validou nenhuma dessas aqui de cima, ele vai entrar nessa parte do else. Então, aqui eu vou colocar outro. Por exemplo, não caiu em nenhum dos estados ali, vai cair em outro, que nesse caso eu não sei qual é. Isso é só um exemplo para você aí, se você estiver fazendo alguma outra métrica, vale a pena aí, talvez você tenha muitas coisas para traduzir e às vezes não valida nenhuma delas, você pode colocar aqui uma outra alternativa que você acha viável colocar aqui, caso não entre em nenhuma das outras anteriores, tá bom?
Então é assim que a gente vai fazer. Você tem que esperar validar aqui embaixo. Validou, você vai salvar essa métrica, vai dar um concluído e após salvar, então, ele vai aparecer aqui para mim. Se ele não aparecer a métrica personalizada depois de você criar aqui em cima, você dá um F5, tá bom? Deixa o relatório carregar novamente e ele vai aparecer aqui. Tá, e no lugar aqui da métrica antiga, que é o region, eu vou tirar ela aqui e vou colocar, então, região traduzida aqui. Você pode ver que Minas Gerais e Bahia está traduzido aqui. Se eu for colocar a métrica de region aqui do lado, você pode ver o comparativo aqui, ó, que State of Minas Gerais está Minas Gerais, Bahia está Bahia, e os outros que a gente não colocou aqui estão como outro, tá bom? E é basicamente assim que você faz a configuração e a tradução de vários elementos aí do seu relatório, tá bom? Eu espero que você tenha gostado dessa aula e até a próxima.